O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, ali achava-se uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás e, no meio da multidão, tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu, ao menos, tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para o meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: A tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, Diácono Carlos, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, também pela TV Batatais, pela Web Rádio Ativa Comunicações, queridos irmãos e irmãs presentes nessa Igreja Matriz de Santa Rita. A liturgia de hoje nos traz um grande ensinamento na primeira leitura, que é do livro da sabedoria. E como o próprio nome diz, nos traz uma lição de sabedoria. A gente pode dizer, né, de uma doutrina mais serena do que as dos livros mais antigos, que apresentam um rosto de Deus um pouco diferente, para anunciar que a Deus não agrada a morte do homem. A morte vem do inimigo. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para a vida eterna. Não sei se vocês já viram isso lá, né? Quando Deus cria o homem e a primeira mulher, eles não morriam, eles eram eternos. Eles eram imortais. Mas o pecado que entrou na humanidade trouxe então a morte. E esse Deus, por tanto amar o homem, o que ele fez? Ele vai nos resgatar da morte. Então, ou seja, ele não vai evitar que a carne padeça a morte, mas ele vai resgatar-nos
para a vida. E esse resgate é feito em Jesus. Por isso nós podemos dizer, sem medo algum de errar, não só a morte, mas todas as coisas ruins que acontecem não é da vontade de Deus. Quando acontece um evento que causa o mal, que causa dor, que causa morte, ele pode ter a origem natural. Então, ou seja, ninguém foi culpado. E aí nós poderíamos acreditar, por exemplo, uma tempestade, um desmoronamento, um raio, um trovão. Então, não foi o homem que causou isso, etc. e tal. Mas, se nós olharmos, a maioria da maldade que graça no mundo é provocada pelo homem, que não é temente a Deus. Porque o homem que é temente a Deus não contribui para essas coisas. Deus cria, então, a humanidade modelada à sua imagem. E olha que bonito, no evangelho deste domingo, quando a gente fala de vivificar, quando torna a vida, no segmento da primeira leitura, o salmista que nós ouvimos exprime a experiência de um Deus que quer a vida de todos os seus fiéis. Em Jesus ressuscitado e para todos os que nele acreditam, a oração do salmista de hoje encontra a sua verdade. Depois, na carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que as primeiras comunidades cristãs praticavam a partilha, e aqui, não só entre os seus membros, mas de uma comunidade ajudar a outra comunidade. E foi o Paulo, o apóstolo, que solicitou nesse sentido. Ele tinha organizado um peditório, como diz assim, um jeito de pedir, para que todas as comunidades que estivessem em melhor situação pudessem ajudar, aqui no caso, os irmãos de Jerusalém, a primeira comunidade cristã, aqueles irmãos que estavam em dificuldade. Mas, então, aqui a gente vê que isto deve ser modelo para todos os cristãos. Por que eu digo isso? Porque nós já conhecemos muitos que às vezes querem ajudar somente os seus. Então, às vezes, pode alguém ouvir, né? Eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar uma roupa, um remédio, uma ajuda. Mas eu quero dar para um católico. Se for protestante, eu não dou. Então está indo contra a palavra de Deus. Porque quando a gente vai fazer a caridade, em primeiro lugar, a gente nunca deve nem perguntar esse tipo de coisa. Isso se chama proselitismo, que infelizmente muitas igrejas por aí fazem. Esse proselitismo no sentido de querer cativar as pessoas para crerem na sua fé através de dádivas. E não é isso que Jesus nos ensina a fazer. No próprio evangelho de hoje, nós não vimos em lugar nenhum Jesus perguntar: vocês acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu? Não. Jesus vai e faz o milagre. Jesus vai e faz a cura. Jesus também não se vangloria do feito. Ele não diz: olha, eu te curei, eu te ressuscitei, porque eu sou o Todo-Poderoso. Não. Ele diz assim: a tua fé. Que é para ensinar a gente a buscar esta fé como esse dom tão excelente que nos ensina a crer em todas as circunstâncias em nosso Deus. Depois, no episódio aqui, Talita Cumi, o que significa isso? Significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Traduzindo para o português, é isso que significa. É uma ordem que Jesus dá. E aqui eu lembro, que até parece o nome de filme, né? Retroceder nunca, desistir jamais. Nós cristãos, que começamos a caminhar na fé, a gente sempre a cada dia vai melhorando um pouquinho. E a gente sempre vai ter que melhorar mais. Sempre temos que fazer do dia de hoje um dia melhor do que o de ontem. E aí, então é que entra isso aqui. E nós nunca podemos retroceder, voltar atrás. Nós nunca podemos desistir. E aqui esse exemplo vem de Jairo.
Porque Jairo, ele poderia ter desistido no primeiro momento. Por quê? Quando Jesus se preocupa, quem me tocou, quem me tocou? Jairo podia dizer assim, minha filha está morrendo e esse homem fica querendo saber quem tocou nele. Vamos lá curar minha filha. Mas não, a palavra de Deus nos mostra que ele não desistiu. E depois ele poderia ter desistido também, quando chega a notícia de que a filha dele já tinha morrido. É claro que em outra versão de outro evangelho, a gente encontra algumas diferençazinhas, mas nós podemos dizer assim, ele continuou. Mesmo alguém, ao chegar para ele, não adianta mais não, agora já morreu. Mas ele continuou a crer que Jesus poderia fazer algo. Ele não desistiu. E nós então devemos também olhar para as nossas impossibilidades. Como eu dizia a semana passada, aquilo que nós somos impotentes de resolver, aquilo que nós não temos condição. Então, as nossas impossibilidades serem colocadas na mão de Jesus. Quando tudo parece estar perdido, lembrar que existe um Deus do impossível. E Deus está dizendo para nós hoje, neste exato momento, você que está nos vendo em casa, ouvindo no rádio, no celular, no carro, você que está aqui nessa igreja, eu não sei o que você está passando. Você sabe o que está dentro do teu coração. A angústia, a apreensão, o medo, o pânico, não sei o que você... Ou uma doença que você tenha, uma dor que você esteja sofrendo, ou um relacionamento que esteja dando problemas. Deus está falando para você neste exato momento, levanta-te, sou eu que estou mandando. Não é qualquer um que está mandando você levantar, é Jesus quem está dizendo para você hoje, levanta-te. E será que diante desta ordem, nós vamos ficar inertes? O levantar depende da nossa fé, e por isso que nós perguntamos, que fé que nós temos? Porque tem gente que acha que fé, ou você tem ou você não tem, que você não pode ter quantidade de fé. Tem, porque tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz assim, homem de pouca fé. Quer dizer, então tem homem de muita fé. Tem aquele que tem só um pouquinho, tem aquele que tem mais, tem aquele que tem muita fé. E nós devemos buscar a cada dia aumentar esta fé. Então nós lembramos aqui até de uma canção antiquíssima que diz assim, que fé você tem? A fé que convém? Mas não é de conveniência que vive o cristão. Aguardem esta frase. Que fé você tem? É uma fé que convém? O cristão não vive de conveniências. O cristão vive da verdade que é abraçar o Evangelho de Jesus Cristo, custe o que custar. Vejam bem o exemplo dessa mulher com hemorragia. Ela também recorre a Jesus, esperando ser curada. Mas aí no caso, ela vai no anonimato. Por que ela vai no anonimato? Por dois motivos. Primeiro, porque ela tinha uma doença que causava vergonha. Uma mulher dizer que estava com hemorragia, esse corrimento sem parar, era uma vergonha, publicamente falando. Seria como hoje alguém dizer, né, que é soro positivo, isso infelizmente causa discriminação, isso também causa vergonha. E aliás, nós podemos até ser mais atuais. Eu estou vendo agora um monte de gente com vergonha da Covid-19. Eu fui fazer um velório esses dias, estou falando tanto de velório, né? Mas é verdade, foi lá que eu vi essa cena, né? E é claro que lá tem o distanciamento, né? E a funcionária, coitada, fica feita uma doidinha ali, para abre portão, fecha portão, atende telefone, anota, recebe, e tem que também manter o povo distanciado. Então, quando ela percebe que tem muita gente na sala, ela fala, gente, são só 8 pessoas aqui dentro, olha o distanciamento, e ela vai lá. E aí eu cheguei para fazer as exéquias, e aí eu entrei, só tinha uma pessoa dentro da sala. E aí a senhorinha que estava ali na sua simplicidade, né, ela me cumprimentou, né, e aí ela foi até a porta e falou para as pessoas assim, venham, vamos orar para o meu filho que faleceu. E eu fiquei aguardando. E as pessoas chegaram e ficaram tudo assim na porta, né? Aí foi a pérola para vocês verem o que eu estou dizendo. Ela disse assim, pode entrar que ele não morreu de Covid, não. Quer dizer, coitadinha, né? Na cabeça dela, se morreu de Covid não estava no velório. Mas, quer dizer, as pessoas estavam com medo de chegar perto.
Por quê? Porque causa vergonha, causa medo, essa repulsa. Então essa mulher aqui estava nessa situação. Por isso que ela usou do anonimato, ela ficou com medo de falar. Por isso que ela falou, eu vou tocar, porque aí eu não vou nem pedir para ele fazer uma oração, impor as mãos. Se ele é Jesus, se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Apesar da discriminação que fazem comigo. Quando Jesus opera essa cura, Jesus tira essa mulher do anonimato para mostrar a todos que ele não discrimina ninguém. Ali, entre aquela mulher anônima, pobre, e a filha de alguém famoso, a filha do chefe da sinagoga, Jairo, Jesus curou aquela mulher em primeiro lugar. E as duas mulheres deste evangelho têm algo em comum. Essa que estava doente com sangramento, 12 anos, diz a palavra. E a menina tinha 12 anos, a idade que ela devia se tornar mulher. O percurso dessas duas mulheres era como se fosse sinal de fracasso. Uma morrendo, quando estava para ser mãe, dar vida. E a outra, sangrando há 12 anos, não conseguia dar vida, não conseguia engravidar. O percurso delas deve servir também para nós, porque foram atingidas na sua fecundidade. Porque para os judeus, a perda do sangue significa perda da fecundidade, perda da vida. Tanto é que não comem sangue por causa disso, porque consideram, o sangue é vida. Então, vejam bem, meus irmãos, nos evangelhos nós vemos que Jesus, ele só ressuscitou 3 pessoas. Vamos recordar? O mais conhecido e famoso caso é Lázaro. Todos nós já ouvimos. Depois, esse evangelho de hoje, a filha de Jairo. E depois, o filho da viúva de Naim. O que significa isso? Significa para nós que Jesus não passou todo o seu tempo ressuscitando pessoas. Porque essa não era a missão principal de Jesus. A missão principal de Jesus era transmitir a todos nós o anúncio do reino de Deus. Porque Jesus sabia que nós não somos daqui. Então ele quis transmitir o reino do Pai para que nós nos preparemos para esse reino de Deus. Que a gente tanto fala, mas parece que é muito difícil entrar na cabeça das pessoas. E vejam bem que esses personagens aqui, né, nós poderíamos dizer, por isso que eu falei lá atrás, revivificar. Porque na verdade, depois eles voltam à vida da carne. Mas depois eles morrem normalmente. Como todos morrem. Para depois sim, passar pela experiência verdadeira da ressurreição que nos leva à vida definitiva. Junto de Deus no reino dos céus. O Papa São João Paulo II, fazendo discurso no Chile para a juventude, ele dizia: o milagre realizado na casa de Jairo mostra o poder de Deus sobre o mal. Ele é o Senhor da vida. O Papa diz: buscai a Cristo, contemplai Cristo, vivei em Cristo. Que Jesus seja a pedra angular da vida e da civilização nova, que deve ser compartilhada na solidariedade, que os jovens devem construir. Não tenhais medo das exigências do amor de Cristo. Pelo contrário, temei antes a ligeireza, o comodismo, o próprio interesse, o egoísmo e tudo aquilo que quer calar a voz de Cristo. Dirigindo-se a cada um de vocês, eu insisto, assim como ele, Jesus, insiste, ele te diz: levanta-te. E eu comentava agora ali na sacristia, antes de iniciarmos a Santa Missa. Nós estamos hoje vivendo muitas dificuldades, mas nós não podemos desistir de anunciar o Evangelho tal qual ele é. Porque tem muita gente que está adaptando o Evangelho por medo de perseguição. E isso não pode acontecer. Não tenhais medo, disse Jesus. Se o mundo te derruba, eu te levanto, diz Jesus. Eu te levanto. O mundo não haverá de compreender-vos, porque ele não compreendeu a mim.
que sou Jesus. É isso a palavra dele. Então por que nós que somos discípulos queremos facilidade, queremos compreensão, não queremos contrariedades? É claro que a gente às vezes fica triste de ver que muitas vezes querem fazer calar a voz do Evangelho, porque não querem que ele seja anunciado com autenticidade como deve ser anunciado. Nós devemos então contemplar Cristo com essa valentia, meditando uma leitura sossegada do Evangelho, com confiança na oração, nos sacramentos e em especial na Sagrada Eucaristia, que tem sido tão vilipendiada ultimamente. Às vezes até por muitos cristãos católicos, que tratam a Eucaristia de qualquer jeito, que não têm o devido respeito. Eu ouvi uma vez um pregador protestante dizer, padre, uma coisa que aquilo me marcou muito. Ele dizia, eu não sei como é que os católicos acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Porque eles não creem. Mas aí ele foi questionado, mas por que você está falando isso, pastor? A fé é deles, não é nossa? E aí ele disse, porque se eu acreditasse na presença real de Jesus na Eucaristia, eu não trataria a Eucaristia como muitos cristãos católicos tratam. Então, quer dizer, ele estando de fora, ele não acreditando, ele percebe que às vezes nós não temos o devido respeito com Jesus na Eucaristia. Nós às vezes tratamos de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, ao dirigir a Cristo, nós vamos ouvir igualmente, no mais íntimo da nossa alma, essa solicitação do Senhor, que repete sem cessar, e eu estou repetindo inúmeras vezes nesta homilia, levanta-te do teu desânimo, levanta-te da tua tristeza, levanta-te da tua preguiça, levanta-te da tua doença, levanta-te da tua morte, porque às vezes existem muitos cristãos que estão simplesmente como que vegetando nesse mundo, esperando a hora da morte. Anima, levanta-te. Toca em Jesus como essa mulher tocou. Creia, nem todos sabem tocar em Jesus. Nem todos se deixam tocar por Jesus. Os fariseus quiseram tocar em Jesus pela inveja. E assim não foram curados da soberba. Herodes e Pilatos tentaram tocar Jesus na razão do Estado, na politicagem, e não conseguiram. Muitos quiseram tocar Jesus por curiosidade, também a estes nada aconteceu. Muitos buscaram tocar Jesus para atender seus interesses próprios, também para estes nada aconteceu. Mas para aqueles que se aproximaram com fé, eles obtiveram principalmente a saúde da alma, a salvação. E nós, como e onde podemos tocar e ser tocados em Jesus? Ao concluir esta reflexão, peço a todos vocês que lembrem-se hoje como eu posso tocar Jesus, como essa mulher tocou. Como eu posso ser curado, como Jesus curou essa mulher. Nós podemos hoje tocar Jesus Cristo na Eucaristia e daqui a pouco aqueles que forem receber Jesus vão fazer essa experiência, porque vão tocar no Senhor. E quando vocês estiverem tocando no Senhor, pense da mesma forma que essa mulher hemorroíça pensou. Tocar Jesus na Eucaristia. Tocar Jesus nos doentes. E finalmente, tocar Jesus na pessoa dos pobres. Vamos ficar em pé e vamos cantar um refrão de uma canção que eu sei que vocês conhecem, porque ela diz muito a respeito de Jesus que quer nos tocar e que nós devemos ir ao encontro dele também para tocá-lo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim.